tarde a todos e todas. Vamos dar início então agora na mesa de pesquisas de ciência e andamento no Procad de Prospectiva. Como essa mesa está bem extensa, acho que ela tem mais palestrantes do que o meu clube de coração tem de pontos no Campeonato Brasileiro, eu vou me ater, vou pedir também a cooperação dos demais para a gente se ater aos 10 minutos de palestra. Vou fazer só a abertura da mesa, conforme foi solicitado. O propósito dessa mesa é compartilhar conhecimento sobre a produção técnico-científica do Procad de Prospectiva e Segurança e Defesa, do Grupo de Pesquisa Cenários de Defesa do Laboratório de Simulações de Cenários da Escola de Naval. Com prestação de contas para a sociedade, apresentaremos o andamento das pesquisas dos bolsistas do Procad de Defesa e Prospectiva, além de outros pesquisadores e pesquisadoras que estão alocando, junto aos seus coordenadores, as suas investigações científicas ao Procad. Eu passo a palavra, então, ao professor. Vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, diz respeito à minha responsabilidade de tempo de apresentação. Bom, no painel de pesquisas discentes e andamento do Procad de Prospectiva, eu tenho a satisfação de abrir essa mesa abordando o meu tema de pesquisa, que é cenários prospectivos em conflito de natureza híbrida no Atlântico Sul, considerando o emprego de forças de operações especiais no ambiente marítimo. Próximo, por favor. Detalhamento, por favor. Esse trabalho está inserido no âmbito da linha de pesquisadores, que é a regulação do uso do mar, processos decisórios e métodos prospectivos, tendo como orientador o professor Dr. Capitão de Marinha Cláudio Rodrigues Corrêa. As palavras-chave são operações especiais, guerra híbrida e Atlântico Sul. Eu gostaria de fazer um esclarecimento rápido antes de nós entrarmos na apresentação. Próximo, por favor. Com relação ao emprego das forças de operações especiais no âmbito histórico, as operações especiais tiveram a sua fundamentação lançada a partir do trabalho desenvolvido por Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Árabe, no âmbito da Primeira Guerra Mundial, no contexto da Revolta Árabe. Ali ele plantou as bases fundamentais do que hoje nós conhecemos como forças de operações especiais. Essas bases, elas foram potencializadas no âmbito da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos uma proeminência de tropas de operações especiais no âmbito das forças aliadas e das forças do eixo. Essas tropas, elas atuaram no âmbito da Guerra Fria e chegaram em 2001, enfrentando um paradoxo. A guerra global contra o terror, iniciada a partir dos ataques perpetrados pela Al-Qaeda em 11 de setembro, elas balizaram uma nova forma de percepção no emprego de tropas de operações especiais. Por quê? Se desde a Segunda Guerra Mundial elas eram utilizadas nos 4 níveis de condução da guerra: político-estratégico, operacional e tático, elas sempre foram empregadas, desde a sua concepção até 2001, como sendo esforço secundário. A partir de 2001, quando nós temos, no âmbito da guerra na era da informação, a inserção de duas novas dimensões no âmbito dos conflitos, a dimensão informacional, a dimensão humana, juntamente com a dimensão física, em virtude de uma série de fatores, incluindo os danos colaterais, nós passamos a priorizar o emprego das forças de operações especiais como sendo esforço primário. Então, a partir do governo do presidente George W. Bush, tendo como secretário de defesa Donald Rumsfeld,
nós temos o início daquela que ficou conhecida como doutrina Rumsfeld, que é alicerçada pelo conceito chamado por guerra centrada em força de operações especiais, que ela é alicerçada no emprego de tropas de operações especiais suportadas por aeronaves remotamente pilotadas ou não. Então, no primeiro momento, essas tropas eram utilizadas como esforço secundário. A partir de 2001, passaram a ser empregadas como esforço primário. E em 2014, nós temos uma nova percepção do emprego de tropas de operações especiais, alicerçada pela doutrina Gerasimov, idealizada pelo general russo Valery Gerasimov, onde você tem o emprego no âmbito da invasão da Crimeia dos Little Green Men, atuação dos pequenos homens verdes. Então, no contexto que o russo chama de masquirovica, ou guerra de mascaramento, que nós, no Ocidente, a partir da perspectiva da OTAN, chamamos de guerra híbrida. E é nesse enquadramento que eu desenvolvo a minha pesquisa. Próximo, por favor. Então, o problema de pesquisa é, considerando a atmosfera de complexidade que caracteriza os conflitos híbridos, a possibilidade de sua ocorrência no âmbito marítimo do Atlântico Sul, com as forças de operações especiais, valendo-se de sua expertise na condução de ações militares não convencionais, contribuindo estrategicamente para o esforço de enfrentamento desses conflitos no horizonte temporal que se estende até 2040. Essa é a minha questão de pesquisa. Ou seja, as tropas de operações especiais serão utilizadas no Atlântico Sul até 2040. Como serão utilizadas? Próximo, por favor. Quais são as hipóteses? Há possibilidade de ocorrência dos conflitos híbridos vocacionados ao ambiente marítimo conduzidos na região do Atlântico Sul até 2040. Do emprego das forças de operações especiais nos possíveis conflitos híbridos vocacionados ao ambiente marítimo conduzido na região do Atlântico Sul até 2040, contribuirá estrategicamente para o esforço de enfrentamento desses conflitos. Próximo. Objetivo geral: descrever cenários prospectivos inerentes aos conflitos de natureza híbrida, levados a efeito no âmbito do ambiente marítimo do Atlântico Sul, destacando a relevância do emprego estratégico de forças de operações especiais nesse cenário específico. Próximo. Objetivos específicos. São vários objetivos, em virtude do tempo eu não vou me ater a eles. Próximo, por favor. Próximo. Próximo slide. Mais um. Próximo, por favor. A metodologia. O método adotado é o planejamento por cenários prospectivos. Próximo. Abordagem qualitativa. Próximo. O propósito: expandir percepções e interpretações relacionadas ao objeto estudado, de modo a contribuir para o conhecimento contextual da atualidade, favorecendo a prospecção de futuro a partir da detecção de possibilidades, probabilidades de continuidades e rupturas, conforme o estudo de Durance Godier 2011. Próximo. A contribuição: ampliar e diversificar o conhecimento científico acerca de um determinado objeto em um dado contexto, de modo a oportunizar saberes com potencial de aumentar os planejamentos estratégicos e os processos decisórios, de acordo com Lauro Correia Nichols 2019. Próximo. O faseamento metodológico, então, para que a gente possa compreender como é que essa pesquisa vai ser desenvolvida. Nós temos, numa primeira fase, a definição do objeto de estudo, na segunda fase, a análise do ambiente, e na terceira fase, a identificação das variáveis-chave, onde nessas segunda e terceira fase ocorrerá a revisão bibliográfica. A quarta fase, a definição das sementes de futuro, onde ocorrerão as entrevistas, a análise morfológica das variáveis na quinta fase e, finalmente, na sexta, a elaboração dos cenários, onde nós teremos 3 cenários: cenário alfa, cenário beta
cenário Bravo e cenário Charlie. A sétima é a avaliação dos especialistas, onde novamente nós teremos uma segunda rodada de entrevistas, sendo que na primeira rodada de entrevistas os entrevistados serão especialistas em Atlântico Sul, e na segunda fase os especialistas serão especialistas em guerra irregular e operações especiais. E finalizando na última fase é a construção da matriz SWOT. Próximo. As etapas de identificação do problema. A segunda, a análise do ambiente. A terceira, a identificação dos fatores-chave. Distinção das sementes de futuro. A análise morfológica das variáveis. Elaboração dos cenários. Avaliação dos especialistas. E, por fim, a construção da matriz SWOT. Próximo. Aqui são as referências para o desenvolvimento desse trabalho. Eu espero ter ficado dentro do tempo. Muito obrigado. Gostaria agora que a doutora Gisele fizesse sua apresentação virtualmente. Agora sim, mas se puder falar um pouquinho mais alto seria melhor, Gisele. Eu estava tentando encontrar aqui o ícone do áudio, então vamos lá. Essa minha pesquisa, ela na realidade ela é uma continuação da minha pesquisa de mestrado e ela trata da era cognitiva e as suas ameaças à expressão social do poder nacional. Aqui só uma parte dela, do que eu já pesquisei, já encontrei. E o que a gente pode ver inicialmente é que há uma diferença, ainda mínima que seja, entre guerra de informação e guerra cognitiva. A guerra cognitiva, na realidade, ela está sendo mais explorada atualmente, e a guerra da informação ela foi, desde tempos atrás, muito explorada no meio militar. Para a gente entender um pouco que a guerra cognitiva e a guerra de informação eles são conceitos relacionados. Elas envolvem o uso estratégico da informação e da influência para alcançar objetivos militares ou políticos. Embora eles possam ser usados de forma intercambiável, eles se referem a abordagens ligeiramente diferentes. Aqui a gente tem algumas diferenças para saber o que é a guerra da informação. Ela se concentra na manipulação da informação para obter vantagens estratégicas e envolve a coleta, análise e disseminação de informações, tanto verdadeiras como falsas. E o objetivo é para influenciar a percepção do público como o inimigo, obter vantagem militar ou político e proteger informações sensíveis. E à medida que o motivo estratégico continua a mudar, o mesmo acontece com a guerra da informação. A guerra cognitiva, ela busca influenciar os processos mentais das pessoas, mudar as percepções, crenças e comportamentos. O surgimento da tecnologia da informação avançada facilitou a aplicação global por governos, corporações, organizações extremistas violentas e indivíduos. E essa capacidade de compartilhar informações em tempo real, por meio das redes sociais, de forma anônima, não é um recurso, é um ativo e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade potencial para todos, tanto para aliados como para adversários. Os alvos podem ser populações, indivíduos e grupos sociais. E a informação, então, ela se apresenta como uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para influenciar, interromper, corromper ou usurpar a capacidade de um adversário de tomar e compartilhar decisões. Algumas estratégias e práticas utilizadas na guerra cognitiva. Nós temos a propaganda,
como eu falei anteriormente, a guerra da informação e a guerra cognitiva são muito similares, mas tem algumas variáveis. A propaganda, que é uma técnica que é amplamente utilizada na guerra cognitiva, envolve disseminação de informações, muitas vezes enviesadas, com o objetivo de influenciar a opinião pública e criar uma narrativa favorável aos interesses do agente que a promove. E ela pode ser feita por meio de mídias tradicionais, mídias sociais, campanhas publicitárias e outros canais de comunicação. A minha pesquisa ela se centra nas redes sociais, como as redes sociais podem influenciar e ameaçar, então, a questão da expressão psicossocial do poder nacional. Também usa a desinformação, que é uma disseminação deliberada de informações falsas ou enganosas, também para confundir, manipular e influenciar a percepção das pessoas. A manipulação da narrativa, que também para mudar a percepção dos eventos, pode ser feita por meio de controle de informações divulgadas. A influência nas redes sociais, nós vimos ultimamente que as redes sociais têm se tornado um terreno fértil, muito fértil para a disseminação da guerra cognitiva. Campanhas de deslegitimação, que consiste em minar a credibilidade e a reputação de indivíduos, instituições ou governos, por meio da disseminação de informações negativas, ataques pessoais, distorções na verdade ou manipulação de eventos. A influência em debates online, que a gente da guerra cognitiva se envolve frequentemente em debates e discussões online, espalhando pontos de vista enviesados e polarizados. Isso é um objetivo específico, não é uma pessoa aleatória que entra na rede social para destratar o outro, não. É um objetivo mesmo de fazer a guerra cognitiva, de manipular a percepção. A exploração de emoções e identidades, a guerra cognitiva também se baseia na exploração das emoções e identidades das pessoas para influenciá-las. O hackeamento psicológico, também para envolver o uso de técnicas de psicologia e neurociência, para manipular a percepção das pessoas, que pode incluir, inclusive, gatilhos emocionais, mensagens subliminares, design de interfaces viciantes, manipulação de viéses cognitivos. E o uso estratégico de informações privilegiadas também, e a exploração de crises e eventos de grande repercussão. Essas são apenas algumas das estratégias e táticas utilizadas na guerra cognitiva. Mas é importante ressaltar que a guerra cognitiva é um campo que está em constante evolução. As novas estratégias e táticas estão constantemente surgindo e à medida que as tecnologias e a compreensão da psicologia humana avançam. A guerra da informação não é nova. O contexto é que nós estamos em uma nova era dominada pela internet e pelas redes sociais, e que o crescimento é viral e o efeito exponencialmente explosivo. O novo nessa nova guerra é o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Telegram, e não a tentativa de contar mentiras ou falsificar informações, o que sempre existiu na história do mundo. E que agora é manipular a percepção e a parte cognitiva do ser humano. Essas são algumas hipóteses da minha pesquisa, que ela se baseia que as redes sociais podem ser utilizadas como instrumento da guerra cognitiva contra a expressão psicossocial do poder nacional brasileiro, e vai contribuir para que o Ministério da Defesa pode contribuir com o Estado brasileiro no monitoramento e identificação, contenção e mitigação da guerra cognitiva realizada contra a expressão psicossocial do poder nacional brasileiro. Isso aqui é rápido que eu vou passar, muitos de vocês já devem ter visto sobre o caso da Cambridge Analytica. Ela ficou muito famosa com a manipulação de informações no Facebook. Isso teve uma repercussão gigantesca no nível mundial. Esse Alex Sandernitz foi um dos mentores. Ele se uniu a esse Steve Bannon, que ele também ficou conhecido ultimamente nas eleições passadas pela manipulação das informações em relação ao ex-presidente, e ele era um dos que estavam envolvidos nessa questão lá da Cambridge Analytica. Esse aqui é o rapaz, ele era um técnico especialista, e ele foi o que desenvolveu o algoritmo que facilitou a Cambridge Analytica a pegar as informações do Facebook, a direcionar as informações e manipular
o eleitorado norte-americano. Essa aqui é a Brittany Kaiser, ela trabalhava na Cambridge Analytica, depois ela saiu, escreveu um livro que é Privacidade Hackeada, que vocês podem, eu aconselho a ler. Não, Privacidade Hackeada é um vídeo, um documentário que eu aconselho vocês a assistir, e o livro dela, que também ela fala sobre como é que ela se envolveu nessa situação toda. Então, eles usaram então, a manipulação das informações para favorecer o presidente, o ex-presidente Donald Trump nas eleições norte-americanas. O Facebook, eles usaram informações de mais de 50 milhões de usuários e a rede de relacionamento, e eles criavam anúncios e funcionários por algoritmos e cyberbots. Os anúncios eram direcionados pelas preferências dos usuários do Facebook. Também eles influenciaram também a questão do Brexit, então, que deu o resultado das eleições, que os londrinos saíram do euro, né? Nós temos um outro aqui, a questão do Estado, que é como o Estado também usa a guerra cognitiva para atingir objetivos estratégicos. Temos a Rússia, na guerra da Ucrânia mais recentemente. A Rússia já vem há bastante tempo fazendo isso, e não somente a Rússia, outros estados também. Mas eu pensei aqui a Rússia e a China. A Rússia, na guerra da Ucrânia, está fazendo agora em andamento, né? Depois da anexação da Crimeia, ela utilizou muito também a guerra cognitiva. Ela utiliza táticas e estratégias não convencionais, ela faz disseminação de informações falsas, teorias conspiratórias de manipulação de imagens e vídeos para afetar tanto o moral da tropa quanto da população da Ucrânia, e também para a percepção também internacional. Ela já fez isso também na Estônia, Letônia e Lituânia, e os dois vetores que ela usa muito. A China também tem essa participação grande no desenvolvimento da guerra cognitiva, através de departamentos governamentais distribuídos e agências partidárias. E as táticas que ela usa é intimidar militarmente, influenciar unilateral, interferir religiosamente, e a desinformação e fazenda de conteúdo na internet. Isso foi, ela ainda está nesse processo lá. Aqui também fala sobre essa questão das fazendas de internet e como é que a China trabalha nessas questões. Ela compra contas de redes sociais de políticos e influenciadores que têm uma grande contingente de seguidores, compra essas contas e converte essas contas para usar como guerra cognitiva e começa então, a divulgar informações a seu favor. Agora, mais recentemente no Brasil, nós tivemos a questão do Rio de Janeiro, que foi uma invasão de federação do Palácio do Planalto, e apesar de ainda não ter sido identificado como uma guerra cognitiva, nós vimos que tem algo bastante significado o que aconteceu conosco aqui no Rio de Janeiro, como as redes sociais influenciaram grandemente para se chegasse ao que chegou, a degradação do nosso patrimônio e a questão da tentativa da democracia brasileira. Nas considerações gerais, então, nós podemos ver que o avanço das novas tecnologias informacionais, que tem o computador e dispositivos digitais análogos, né, como mediadores, vieram facilitar uma nova configuração informacional da sociedade. Nesse ambiente, as redes sociais têm se tornado cada vez uma nova mídia de massa, permitindo a expressão individual ou coletiva de ideias, dogmas e preceitos, na busca do engajamento, uma espécie de ativismo digital. Essa nova realidade se torna mais crítica diante das novas ameaças